Em 1976, no auge da Guerra Fria, o jornalista brasileiro Paulo Francis pegou sua caneta e fez uma das análises mais ácidas, mais afiadas sobre o Império Americano. Bora mergulhar nesses textos? Porque, olha, eles continuam chocantemente atuais. Tudo começa com essa frase. À primeira vista parece um baita elogio, né? Mas, se tratando de Paulo Francis, a gente sabe que nunca é tão simples. Esse aqui é só o ponto de partida para um argumento que é pura ironia, puro sarcasmo. Então vamos lá para a primeira parte dessa análise. É aqui que o Francis começa a construir o caso sobre como a política externa americana era bem-sucedida. Mas ó, a chave de tudo aqui está nas aspas e no tom. Olha só a genialidade da crítica. Ele pega o exemplo de Taiwan para mostrar uma coisa absurda, o poder que os Estados Unidos tinham de literalmente definir o que era real para o resto do mundo. Pensa bem, por mais de 20 anos, eles fizeram o planeta inteiro acreditar que uma ilha era a China e que o continente gigantesco, era só uma ilusão de ótica. E aqui o tom fica ainda mais pesado, o sarcasmo escorre da página. Ele fala de um esforço humanitário para controlar a população usando bombas, veneno e napalm. Essa é a forma dele de escancarar a brutalidade da Guerra do Vietnã. Esse tal controle de natalidade era só um jeito cínico de falar sobre o custo humano gigantesco daquele conflito. E é nesse ponto que o Francis vira a mesa completamente. Aquele elogio do começo se transforma numa acusação. Cada exemplo de sucesso que ele mostra é, na verdade, uma denúncia muito poderosa do que os Estados Unidos estavam fazendo pelo mundo. E a lista de sucessos dele continua. Tem, por exemplo, a tal promoção da democracia no Chile. Como é que se fazia isso segundo ele? Simples. Washington cortava os empréstimos para o governo eleito e, ao mesmo tempo, a CIA injetava milhões de dólares para financiar a oposição. O resultado, a gente conhece, o golpe militar do Pinochet. Mais um sucesso cínico para a conta dos interesses americanos. Bom, agora a gente muda um pouco o foco. O próximo alvo da crítica do Francis é a lógica completamente maluca, quase incompreensível, da corrida armamentista nuclear da Guerra Fria. E para falar disso, ele usa uma metáfora central: os patos. Quem são os patos? Bem, somos todos nós, a população em geral. Gente que, na visão dele, era tratada como peça de xadrez num jogo aterrorizante, que pagava a conta de tudo isso sem nunca ser perguntada se concordava. A grande frustração do Francis era essa. Ele achava que o foco do debate público estava todo errado. Enquanto as pessoas discutiam se os Estados Unidos eram uma democracia ou a União Soviética uma ditadura, o poder de verdade, o poder de simplesmente aniquilar o planeta, estava nas mãos dos militares, bem longe de qualquer discussão. E para dar uma dimensão do tamanho desse absurdo, olha esse número: 5 bilhões e 700 milhões de dólares. Isso foi o custo de uma única instalação de um sistema de defesa antimísseis. E sabe qual é a piada? O sistema já ficou obsoleto quase que na hora em que ficou pronto. E para a gente ter uma ideia do que esse dinheiro significava na época, basta comparar. A cidade de Nova York, a maior do país, estava quase falindo, lutando para conseguir um empréstimo de menos da metade desse valor. Não era para fazer obra de luxo, não, era para evitar que hospitais, escolas e o metrô parassem de funcionar. É essa disparidade que deixava ele indignado. E aí vem a conclusão amarga dele sobre tudo isso. O público, os tais patos, estavam tão focados no consumo, nas pequenas coisas do dia a dia, que simplesmente não percebiam o tamanho do golpe. E, segundo Francis, iriam morrer sem nunca entender de verdade como tinham sido depenados. Ok, saindo da corrida armamentista, o Francis vira seu olhar afiado para dentro. Ele vai analisar a profunda divisão cultural que existia dentro dos próprios Estados Unidos. Ele basicamente dividia a América em duas forças que estavam em guerra. De um lado, a cultura oficial, a do poder, do dinheiro que produziu a Guerra do Vietnã e o consumismo. E do outro lado, a contracultura, que ele via como nihilista, meio sem rumo, mas que, na opinião dele, tinha ganhado a guerra no campo das ideias, dominando a música, a moda, a cultura pop. E o mais legal é que ele via os sinais dessa guerra cultural em todo lugar. Até nos filmes mais populares de Hollywood. Pensa em filmes de desastre como Tubarão ou Inferno na Torre. Para o Francis, eles não eram só entretenimento, eram um sintoma. A mensagem ali, mesmo que de forma inconsciente, era de que a destruição da sociedade americana estava no ar. E tudo isso nos leva à conclusão final, e bem assombrosa, do Paulo Francis sobre o destino do Império Americano.
Aqui ele amarra todas as pontas. Para ele, essa guerra cultural interna não era uma coisa que surgiu do nada. Era, na verdade, um sintoma de um problema muito mais profundo. Um problema que vinha lá da fundação violenta do país. E aí vem a frase mais forte de todas, a tese dele nua e crua. Este país nasceu do genocídio. Talvez termine no suicídio. É uma declaração extremamente provocadora. Ele está basicamente traçando uma linha direta da violência da origem do país contra os povos nativos até uma possível autodestruição interna. E a análise dele termina assim, deixando essa pergunta no ar. Uma pergunta que, quase 50 anos depois, ainda faz a gente pensar. Força uma reflexão sobre a trajetória de uma superpotência, seu passado e o que pode ser o seu futuro. E a questão fica pra gente. Seria, no fim das contas, uma justiça poética?